voltando então ao assunto da aula de hoje, né? Então, se vocês se recordarem, na aula passada, a gente estava falando sobre a questão de que animais, de modo geral, quase todos são susceptíveis à predação e, obviamente, não gostam de ser predados, porque isso impede algo muito importante na vida deles, que é a reprodução. Não que eles pensem dessa forma, mas um animal que é predado antes de reproduzir não deixa descendentes para a próxima geração. Então as adaptações são todas voltadas para a questão do animal se defender da predação. Por outro lado, o predador também não vai deixar descendentes se ele não conseguir achar comida. Então o que nós temos aqui é uma guerra coevolutiva, né? Uma corrida armamentista, porque os predadores precisam se alimentar e as presas precisam não virarem almoço do predador. Mas hoje então vou olhar o reverso dessa moeda. Eu vou falar sobre forrageamento de formas gerais. E essa primeira parte da unidade sobre forrageamento, eu vou falar um pouquinho sobre modelos custo-benefício, né? Como é que a gente encara e tem essa percepção sobre forrageamento. Quando um animal determina que está na hora dele se alimentar, na verdade, essa sequência de passos que levam ele até o alimento dele é uma sequência, digamos, de tomadas de decisões, né? E essas decisões levam ele a ter uma eficiência maior ou menor, ou mesmo ao sucesso ou não de obter esse alimento. Então, é uma série realmente de avaliações. Ele precisa avaliar a qualidade daquele alimento, né? Vale a pena o alimento? Primeira coisa. Energeticamente falando, de outras características, digamos, do alimento. Outra coisa também, onde que está esse alimento? É fácil de ir atrás desse alimento? Está muito alto, está muito baixo, está soterrado? Ele precisa ficar numa área aberta, exposto para conseguir esse alimento? Tá? Então o local seria outra coisa a se considerar. E finalmente, levando em consideração essas questões menores, quanta energia que o animal vai ter que gastar para ele conseguir esse alimento? Se em última análise ele está indo atrás de um alimento para obter energia, se ele gasta mais energia do que ele vai obter com o próprio alimento, realmente não faz sentido, né? E por último, a gente tem também uma outra coisa que está associada a todas essas outras questões aqui, que é o risco envolvido. Então, quando a gente vai no supermercado, a gente não pensa muito no risco envolvido em ir no supermercado, porque quase não tem nenhum risco, né? Se entrar no supermercado e comprar sua comida. Só que no mundo animal não é bem assim. Então, esse risco envolvido pode ser dissecação, pode ser o animal está exposto a uma tempestade, às ondas do mar, a predadores. Hoje em dia, em ambientes urbanos, o animal pode ser atropelado, né? Então, tem uma série de riscos envolvidos. De qualquer forma, considerando todas essas coisas aqui, a gente pode elaborar propostas de trabalho, né? Então, de modo assim, bem global, uma hipótese de trabalho para o forrageamento na ecologia comportamental, assim, uma formulação geral do que é que tem a ver com forrageamento, o que é que um animal quer, quando a gente fala alimento. Obter energia de que forma, tá certo? É um custo-benefício, então ele quer obter quanto de benefício? O máximo possível de benefício com relação a o mínimo de custo, né? Então, a gente tem uma ideia assim, bastante global, uma hipótese de trabalho mais ampla sobre forrageamento, é exatamente isso. A gente tem que levar em consideração essa questão do custo-benefício. Então, se a gente fosse formular agora de uma maneira um pouco mais elaborada, uma hipótese sobre forrageamento, a gente poderia falar o seguinte: animais devem forragear de maneira a maximizar a energia ganha durante o tempo gasto na coleta do alimento. A gente poderia elaborar uma hipótese dessa forma, né? Uma hipótese de trabalho. Dentro dessa hipótese mais global, aí então a gente encaixa outros quesitos menores quando a gente vê o sistema de alimentação de um dado animal. Se a gente pegar essa hipótese que é bem geral e colocar ela assim, de forma gráfica, a gente tem o seguinte gráfico.
Tá? Isso aqui é um gráfico que é bem representativo, faz a verdade um monte de coisa diferente. Mas ele mostra muito bem essa relação de onde é o ponto melhor que o animal deve procurar o seu alimento. Então, se a gente considerar o seguinte, que essa linha vermelha aqui é a recompensa que o animal obtém à medida que ele vai se alimentando. Então, vocês imaginem o seguinte, inicialmente, essa linha aqui é muito íngreme, porque ele está obtendo um retorno enorme, que ele está esfomeado, morrendo de fome. Se ele não comer logo, vai morrer de fome. Então, a recompensa dele sobe muito rapidamente. Mas à medida que ele vai ficando mais saciado, essa curva, então, vai decaindo aqui, né? Vai diminuindo até o ponto em que realmente ele obter mais alimento e não vai trazer grandes recompensas para ele. Enquanto que o custo, digamos, dele obter esse alimento, seja lá qual for, né? Se ele estiver forrageando, pastando, se ele estiver caçando, é um custo constante, digamos. Então, se você imaginar, esse aqui é o ponto ótimo, onde ele vai ter o máximo de recompensa com o mínimo de custo, tá? Quando você subtrai esse ponto aqui, nessa linha desse ponto aqui, é que você obtém, então, essa recompensa, digamos. A recompensa menos o custo, né, é o maior benefício obtido. Basicamente, é o ponto onde tem a maior amplitude e maior diferença entre essas duas linhas. Então, a hipótese básica é essa em termos de texto, né, qualitativamente falando, e essa aqui também é uma visão gráfica de como que a gente pode representar isso. Uma outra hipótese de trabalho, também ligada a forrageamento, bem global, seria algo assim, tá? Que diferenças nas dietas dos animais refletem respostas evolutivas à competição por alimento ocorrido no passado. Então aqui eu só estou jogando para vocês algumas hipóteses possíveis dentro desse contexto de forrageamento que a gente poderia elaborar alguma proposta de trabalho, por exemplo. Eu acho que ninguém discordaria de que isso aqui seja verdade, porque é uma coisa tão global e tão aceita que é uma hipótese de trabalho. Então vamos ver um exemplo de utilização daquela hipótese de trabalho, aquela H1, tá? A hipótese do custo-benefício. Como é que os animais maximizam o benefício que eles ganham, tentando minimizar a energia que eles gastam. E eu vou usar como exemplo um estudo real que foi feito com um corvo. Aliás, foi com corvo e com gaivotas, tá? Nesse caso aqui foi corvos, mas gaivotas fazem a mesma coisa. Gaivotas e corvos, eles têm uma maneira bastante curiosa de obter o alimento deles quando eles estão em locais rochosos. Então, praias rochosas, eles consomem moluscos e eles procuram os moluscos no chão, catam esses moluscos e eles precisam quebrar a concha. Então, eles voam e jogam a concha. Né? A concha cai em algum lugar rochoso e a concha quebra eventualmente, né? Então, se a gente estivesse numa praia rochosa lá, olhando o céu, olhando as fragatas voando, depois os corvos que estão por ali, as gaivotas, se a gente observasse esse comportamento interessante, quais as possíveis perguntas que surgiriam para vocês? Todos biólogos curiosos, observadores. Qual a altura que tem que subir para poder se jogar? Qual a altura, né? Pode ficar, será? Tem uma altura interessante. Aí, qual a altura que esses bichos estão subindo? Primeira pergunta. O que mais? Por que não bater com a concha sem ter que voar? Por que que ele tem que voar, né? Em vez de bater a concha, por exemplo? Hã? Ou usar o bico ou bater a concha. O que mais? Se você fosse esse corvo aqui, quais são as problemáticas que poderiam estar sendo enfrentadas aí? Pode, mas assim, com relação... Não ter a comida roubada. Talvez não ter a comida roubada, mas vamos fazer em forma de pergunta. O que mais poderia ser interessante saber? A ponte é muito bem fechada, né? Ela é fechada. Tem um custo para ele tentar ver isso com o bico. Então, isso que eles podem ser muito. Então, você está propondo uma hipótese de que ele joga a concha porque é a única maneira de abrir, né? Então, assim, se você observasse isso o tempo suficiente, algumas perguntas iam surgir, tá? Perguntas possíveis aqui, vocês não exploraram todas. Se eu deixasse vocês lá na frente, vocês iam pensar um pouquinho mais lá. Se vocês estivessem na praia com tempo suficiente, sem o telefone,
vocês iam acabar pensando várias outras coisas. Mas algumas coisas possíveis, por exemplo, qual molusco que esse bicho vai escolher? Tem um monte de molusco na praia, tá? Que tipo de molusco que ele vai pegar? Será que tem uma coisa característica do molusco? Essa aqui é essa que você perguntou, qual a altura que ele deve levar esse molusco? Assume que ele está fazendo isso por alguma razão, que ele não está brincando ali de alguma coisa, né? Outra coisa, quantas vezes ele deve deixar cair um molusco? Será que esse molusco abre logo que ele cai a primeira vez? E se não abrir, o que esse bicho faz? Ele pega o mesmo molusco e joga de novo? Ou ele desiste e pega outro? E se ele não desiste, quantas vezes ele joga o mesmo molusco? Ou seja, tem uma série assim, de perguntas, né, que a gente começa a fazer. Outra coisa, será que tem uma espécie preferencial de molusco? Enfim, tem uma série de coisas, né? De qualquer maneira, a gente tem que pensar o seguinte: nenhum bicho faz uma coisa à toa, de modo geral, tá? Não fazem à toa. Se aquele comportamento existe, é porque ele evoluiu de uma forma que tornasse ele adaptativo, pelo menos em algum ponto do passado. Pode ser que hoje em dia não seja mais adaptativo, mas que foi no passado, tá? E se não foi adaptativo, pelo menos não tinha nenhuma carga negativa. Se tiver uma carga negativa, esse comportamento vai desaparecer. Bom, se esse comportamento evoluiu de forma adaptativa, então, e a gente assume que o objetivo de forragear seria ingerir energia suficiente para o animal se manter, depois para o animal se reproduzir, qual é uma boa hipótese de trabalho nesse caso, né? Então, um caso bastante específico aqui, a gente deu aquela ideia global de uma hipótese de trabalho de forrageamento, que o animal deve ingerir suficiente energia, né, a um mínimo de custo. Com relação a esse sistema em particular e esse comportamento, o que a gente pode imaginar que o bicho está fazendo? Assim, o que você pode prever aqui que ele está fazendo? Ele está gastando mesmo energia para quebrar o órgão dele. Tá, ele está, então aqui é a hipótese global. Ele vai gastar o mínimo de energia possível para obter o alimento dele com esses moluscos. Então, com relação a esses quesitos do comportamento específico, ele pega um molusco, ele voa, joga o molusco, o que a gente pode prever? Ele vai voar. Ele vai pegar o molusco mais fácil de abrir. Ele vai pegar o molusco mais fácil de abrir. E vai Conseguir de uma vez. Vai voar o mínimo, é isso que você está falando? Ele vai tentar ao máximo. Ele vai escolher os moluscos. Ele já deve ter uma média ali de moluscos que ele joga em determinada altura para poder. Tá, então, que aqui, pelo que eu estou entendendo, eu acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo patamar aqui, um consenso. Ele deve escolher os melhores moluscos possíveis, voar o menos possível, para obter o que ele quer, não o que vocês fariam. Ó, então o corvo também vai fazer, garanto para vocês, tá? Sem pensar muito. Então, a gente pode agora botar essas coisas que a gente está mais ou menos pensando de uma forma concreta como uma hipótese. A hipótese de trabalho aqui, ou seja, é isso que a gente vai apresentar, a gente está escrevendo um manuscrito, no final da sua introdução, onde você fala sobre forrageamento, contexto de forrageamento, lá no finalzinho da introdução, você apresenta a sua hipótese de trabalho. A hipótese de trabalho aqui é o seguinte: o corvo vai escolher os moluscos que irão fornecer o maior retorno possível em energia no menor tempo e gastará a menor energia em abrigos. Então, você já se declarou aqui. Você espera encontrar um comportamento, entre aspas, muito inteligente desse corvo. Ok? Então, se nós chegamos até aqui, você pode ter certeza que outros pesquisadores também chegaram. E o trabalho que eu peguei para mostrar para vocês é de um pesquisador chamado Reto Zak. Antes dele formular especificamente, partir para testar a hipótese dele, ele fez várias observações ali sentado. Então, o que ele observou? Primeiro, ele olhando os moluscos que os corvos pegavam, e aqui exige um pouquinho de trabalho de campo mesmo. O corvo, ou a gaivota, não me lembro, acho que era corvo, ele pegava o molusco e largava. Antes do corvo pegar o molusco de novo, o Reto Zak corria lá, pegava aquele molusco. Sacanagem, né? E media o molusco, tá? Largava lá de novo. Então ele fez isso várias vezes. Então ele passou uns 3 dias só catando molusco ali na praia e medindo.
E ele descobriu que era muito específico o tamanho dos moluscos, que tinha uma variedade enorme de moluscos menores e maiores, mas tendiam a ser moluscos grandes, eram os maiores na categoria lá de 3,8 a 4,4 centímetros. Bom, outra observação que ele fez aqui é com um binóculo, fazendo mais ou menos uma estimativa. Ele estimou que a altura, em média, que esses corvos voavam era de 5 metros. Eles não voavam menos e não voavam mais. Tá? Outra observação. E a outra coisa curiosa que ele observou foi o seguinte, que mesmo quando o molusco não abria, eles continuavam tentando com o mesmo molusco. O molusco batia no chão, quicava, o corvo ia lá, pegava aquele mesmo molusco, vai lá e pá, de novo. Então, eu pergunto para vocês algumas coisas. Primeiro, por que os animais estão fazendo dessa forma? Tá? E se você agora estaria preparado para submeter o seu manuscrito para Nature? Com essas observações. Por que eles estão fazendo isso? Ele observou, ele fez observações agora de campo, né, empíricas. O trabalho dele está pronto? E por que não estaria pronto? Ele respondeu isso? Não. Né? Ele observou um padrão de comportamento aqui, uma coisa descritiva. Mas se você colocar aqui o porquê, por que os moluscos são desse tamanho? Por que a altura é de 5 metros? Por que eles continuam tentando? Você vai ter que responder essas perguntas na forma de uma afirmação, que são suas hipóteses de trabalho aqui no caso. Então, por que será, tá? Por que são moluscos grandes, tá? Maior retorno. Por que os moluscos que eles escolhem são grandes? Porque na hora que ele joga baixo, massa de aceleração. Então, aqui temos uma hipótese, tá entendendo? Depois de ter uma observação assim, aí você tem que lançar uma hipótese. Você teve uma hipótese diferente. A hipótese que é grande, portanto tem um retorno energético maior. A sua de que, como é grande, talvez quebre mais facilmente, né? Então, quando você responde, você tem uma observação aqui de um padrão de comportamento. Você coloca a pergunta, por quê? Você é obrigado a formular hipóteses para explicar isso. Então tá, tem aqui. E a altura de 5 metros? Por que eles voam a 5 metros? Essa é a altura mais efetiva para gerar uma queda. Oi? Essa é a altura mais efetiva. Qual a altura que ele deve chegar para... Então, todo mundo ouviu? Ele está sugerindo, então, a hipótese aqui, em resposta à pergunta por quê, é porque essa altura deve ser a mais efetiva para quebrar o molusco. É uma hipótese, com menor gasto de energia, né? Então, nós temos já uma segunda hipótese aqui. E essa aqui, eles continuam tentando com o mesmo molusco. Por quê? Ele vai fragilizando, né? A chance de aumentar. Uma hipótese, vai fragilizando o molusco. A chance de quebrar pode aumentar. Tá? Bom, temos hipóteses, né? Aí, você tem várias hipóteses. Como que nós vamos testar isso? Yes, então. Deixa eu mostrar primeiro as predições do Zach mesmo, tá? Moluscos grandes devem quebrar mais facilmente que médios e pequenos. Vocês estão vendo que esse cara aqui publicou isso aqui em Nature. A hipótese dele é igualzinha a de vocês, tá? Ou seja, os moluscos grandes, né? Isso aqui responde essa questão de por que são esses moluscos grandes. Também só colocar de uma forma um pouco mais bonitinha, mas vocês também fizeram a proposta dessa hipótese aqui, que a taxa de quebra deve cair rapidamente a menos de 5 metros e não deve aumentar muito acima de 5 metros. Ou seja, por que voar 20 metros lá para cima, gastar toda essa energia, se acima de 5 metros não vai fazer diferença? Ou seja, 5 metros seria a altura ideal. Depois, a outra coisa aqui era a chance de quebra, deve ser independente do número de vezes. Ele fez uma hipótese um pouco diferente. Vocês viram que vocês fizeram uma outra hipótese e ele sugeriu uma hipótese aqui alternativa. Ele sugeriu que a chance de quebra deve ser independente do número de vezes que o molusco cai no chão. Ou seja, que não faria diferença ele pegar um outro molusco. Ele já escolheu esse molusco, ele achou um molusco grande. Se não faz diferença quantas vezes cai, talvez porque precise cair num certo ângulo para a concha se abrir. Então, não seria questão de ser uma fragilidade, mas eu acho que a de fragilidade também seria testável, tá? Então, como testar?
né? As predições. Então, aqui, eu gosto desses trabalhos que não são rocket science, né? Que mostram pra gente que a gente pode produzir trabalhos excepcionais, muito baratos e com publicações resultantes muito boas. A última hipótese. Hã? Repetir a última. A última hipótese que era com relação à independência do número de vezes que o molusco cai, né, até ele quebrar, que é independente do número de vezes. Então ele utilizou materiais muito simples, tá? Um andaime, provavelmente ele alugou, uma balde, tá, para pegar moluscos, uma corda, eu esqueci de botar a corda. Mais essencial, um grupo de escraviários no campo. Então, basicamente, o que ele fez? Ele ficou lá em cima do andaime, os alunos iam medindo os moluscos, botando no balde, jogando para ele lá de cima ele jogava. Aí os alunos tabulavam lá, quebrou, não quebrou, se não quebrou, bota de novo no balde, sobe. Então, um trabalhinho talvez um pouco chato, né? Mas tinha muito molusco. Claro, sem esquecer que tinha muito molusco nessa praia, tá? Então, baseado nesse teste empírico, com as hipóteses que ele tinha proposto, ele chegou a várias conclusões, e eu mostro aqui só o resultado global, geral, mais importante que ele gerou, foi o seguinte: esse gráfico aqui então mostra que no eixo X, a altura de queda, né, do molusco, que ele jogou os moluscos primeiro a 5 metros de altura, depois ele subiu para 10 metros de altura, depois a 15 metros de altura. E ele classificou os moluscos que ele estava jogando em 3 categorias. Grandes, que seriam aqueles que os corvos tipicamente pegavam, médios e pequenos. E aqui, olha, tem que ter muita pachorra, tá? Não é rocket science, mas haja paciência. 60 vezes. Chegou a jogar 60 vezes o mesmo molusco. Tem que tirar o chapéu, né, para a pessoa assim, é um cientista perseverante. Então, o que vocês podem perceber aqui? O que essas curvas dizem para a gente, tá? Nós temos aqui os moluscos grandes. Em qualquer categoria que a gente possa imaginar de altura, digamos a 5 metros de altura, os moluscos grandes, eles sempre têm um número menor de quedas que acontecem para eles abrirem, se comparados, né, aos moluscos tamanho médio e os moluscos tamanho pequeno. Então, os moluscos grandes, eles sempre levam um número menor de quedas para abrir. Então, está explicado por que é melhor que ele seja grande, inclusive o retorno alimentar também é maior nesse caso. E aí, o que é com relação à altura? O que vocês me dizem aqui? Altura de voo. O que acontece com essas curvas? Tá claro ali. Depois dos 5 metros. Estabiliza um pouco antes dos 5 metros. Assim, o número de quedas aqui cai rapidamente, né, até os 5 metros de altura. Ou seja, vale a pena o bicho voar até os 5 metros, porque o número de vezes que o molusco precisa cair diminui rapidinho. Mas acima dos 5 metros, as curvas aqui mais ou menos se estabilizam, tá? Ou seja, se você vai voar 15 metros aqui de altura, para ter um ganho, sei lá, de 2 quedas para abrir o molusco, não vale a pena aquele voo todo. Então 5 metros é o ponto ótimo para que o bicho voe com o mínimo de gasto energético para o molusco se abrir. Então, com isso, ele pôde concluir uma série de coisas, né? Moluscos grandes tem menos quedas a 5 metros de altura do que os moluscos médios e pequenos. E a probabilidade do molusco grande quebrar aumenta rapidamente até 5 metros. Depois as chances não aumentam muito. E finalmente o que ele descobriu aqui, jogando todos esses moluscos lá de cima do andaime, é que a chance do molusco quebrar é sempre de 25% a 30%. Então assim, não vale a pena pegar um outro molusco se a chance é igual. O bicho teria que sair procurando um outro molusco daquele tamanho. Ele simplesmente cata o mesmo e joga. A cada vez que ele joga, a chance de quebrar é de 25% a 30% mais ou menos. Tá? Provavelmente porque realmente a configuração, na hora que bate no chão, tem que estar em uma certa posição para o negocinho abrir. Tá? Então um trabalhinho super legal, bonitinho, perguntas óbvias, né? E mostra pra gente que ciência boa não é necessariamente ciência cara, mas é ciência baseada em perguntas claras e boas.
mostrar no outro. Oi? Hoje tá difícil até o barato. Tá difícil de... Até o barato. Até o barato? Tá não. Tá não. A gente pode fazer perguntas boas, se você consegue. Tem muita coisa, especialmente na nossa região aqui dos neotrópicos, que está sequer descrita. Né? Então eu acho que assim, ecologia de campo é muito barata. Deixa eu dar um outro exemplo para vocês aqui de um estudo também feito de uma forma legal e com perguntas simples. É um geônio, esse bichinho aqui, muito bonitinho. Tomomis bottai, da família Geonidae. E esse bichinho tão bonitinho é um roedor que é uma praga para muitos fazendeiros, né, na América do Norte e tudo. Ele cava túneis e ele adora comer raízes. Então, quando ele passa por baixo de raízes, ou então de plantações, é a festa para ele, porque ele vai comendo as raízes de tudo que passa ali dentro do túnel dele. É bem comum na América do Norte. Então, um grande problema para esse geônio. Se a gente vê isso nessas coisas aí hoje em dia, a gente vê, se você é um prisioneiro dentro de uma série, você resolve, você vai escapar cavando um túnel, como é comum aparentemente, acham que é o normal. A gente tem um problema. Teve aquele cara, não foi lá no México, recentemente, um traficante lá que cavou um túnel, fez um negócio, o túnel era até, tinha até luz lá dentro, tinha um trilho para carregar a terra, era uma coisa impressionante o negócio. Então, mas o geônio não tem nada disso. Então, ele vai cavando. A pergunta fica, e a terra? Hã? Vai para onde a terra? Se vocês fossem esse geônio, vamos lá. O que vocês fariam com a terra? Ou se vocês estão numa cadeia, como está cheio de gente hoje em dia aí na cadeia, vamos cavar um túnel. A ideia aqui, o complô aqui, vamos cavar um túnel para sair daqui. Hã? Cada um come um pouquinho. Vamos comer a terra? Vai ter problema. O que nós vamos fazer com a terra, povo? O que a gente pode fazer com a terra? Carregar fora do buraco. Carregar para fora, mas então, você está cavando, tá? Está cavando a terra, você cava, bota a terra para trás de você, aí você também não pode voltar. Pessoal, olha lá, o geônio resolveu esse problema, tá? Então, eu vou contar para vocês o que pode acontecer. Vocês têm que me dar uma solução. Tá. Ok. Alguém que já cavou buraco na vida. Bota areia pra fora. Não é? Assim? Ué, vocês estão achando que é uma resposta muito mais complicada do que é. Você cava areia, você joga pra fora do seu buraco, não é isso? Aham. Mas fazer isso o tempo inteiro? Olha a pergunta boa. E aí? Você vai fazer isso o tempo todo? Então, você tá lá. Quando o buraco é bem rasinho, é fácil de jogar ali para fora. Aí o buraco vai ficando mais fundo, mais comprido, porque vai longe, vai longe. Você já tem 100 metros de buraco e você carrega a terra lá de volta e joga para fora. E aí? Vamos continuar fazendo isso? Não, você faz um outro buraco para cima. Agora chegamos onde eu queria. Faz um outro buraco para cima para jogar ali mais pertinho. Vocês estavam sabendo disso e não falaram nada. Olha lá, estou falando. Então, vamos pensar nisso. Vocês me deram duas respostas que o geônio aqui também é isso mesmo que ele pensou, ele chegou a essa conclusão. Tem duas maneiras de resolver este problema. Você carrega, empurra a terra toda de volta e joga fora, no buraco onde você entrou, original, ou você chega num certo ponto e você fala, não, tá difícil carregar essa terra toda de volta. Eu vou cavar um buraco novo aqui para cima e jogar a terra para fora aqui, não é? Então, quando a gente pensa nisso, imediatamente surge a pergunta que deve ser aplicada a todas as questões que a gente trata biologicamente falando. Quais os custos e quais os benefícios de um comportamento versus o outro comportamento, tá? Então, se a gente imagina a seguinte situação.
Tá aqui o geômiozinho, tá? Ele entrou aqui em algum canto, ó, entrou aqui, digamos, a primeira entrada dele, começou a cavar, chegou aqui, até aqui, ele estava carregando a terra de volta e jogando aqui para as entradas do buraco. Quando chegou mais ou menos aqui, ele falou, puxa vida, cansei de empurrar a terra de volta. Ele abriu uma outra saída aqui, jogava a terra aqui e aqui. Aí continuou, Quando chegou aqui de novo, ele falou, não, chega de empurrar para lá. Eu vou fazer para cá e para cá. Bom, se você vai num campo e olha esses buracos de geômios, que isso aqui você pode fazer isso lá nas pradarias na América do Norte, você começa a perceber que essas saídas, elas são mais ou menos constantes em termos de distância. A distância aqui estipulada como S, tá? Então, o que aconteceu aqui foi que esse pesquisador, o David Black, ele teve essa luz de olhar e falou, interessante, eu estou aqui, tem um buraco de geômio aqui, daqui a 3 metros tem outro, aí ele pegou uma trena, ele começou a medir as distâncias entre os buracos, falou assim, nossa, que regularidade incrível, a cada 3 metros tem uma saída de geômio do mesmo túnel, tá? Aí ele fez essa pergunta aqui, uma pergunta teórica. Qual é a distância ótima entre uma saída lateral, né, e outra, considerando que a algum ponto seria mais custoso empurrar a terra de volta até a última saída do que construir uma nova saída. Então, a pergunta dele aqui se baseia sobre esse conceito de que todo comportamento precisa ser norteado nesse elemento de custo versus benefício. O que é mais custoso? E como é uma coisa energética, tem uma predição específica aqui. Você poderia medir isso. Então, ele elaborou uma equaçãozinha muito simples para propor onde é que seria o ponto ótimo de construção de um túnel novo. A proposta dele é a seguinte, o ponto ótimo de construção do túnel é aquele onde o custo de carregar a terra de volta para o último buraco é maior do que o custo de se construir um túnel novo. Só isso, tá? Ou seja, quando fica muito oneroso de carregar a terra toda de volta, energeticamente falando, isso é mais trabalhoso, mais desgaste do que cavar um túnel novo, então naquele ponto o geômio vai falar, não, agora eu cavo um túnel novo. Tá? Isso aqui é um pouquinho mais de rocket science, na verdade, porque ele foi no laboratório e ele quantificou o gasto calórico do geômio cavando e empurrando terra. Tá? Câmaras de oxigênio, de consumo de oxigênio, etc. Então aqui não daria para fazer aqui no meu laboratório. Tá? Mas a parte de campo deu. E o curioso é que ele descobriu no laboratório o seguinte, que no laboratório esse ponto ótimo, onde o animal deveria cavar uma saída nova em termos energéticos, ao invés de voltar com a terra, era de 1,22 metros. Então ele chegou com precisão no laboratório, uma estimativa dessa distância. E aí ele saiu no campo, mediu trilhas e mais trilhas de túneis de geômios, e olha a distância que ele descobriu no campo. 1,33 metros, ou seja, 1/10 de diferença só. Então o que ele demonstrou aqui? Que caloricamente, em termos energéticos, o animal se comporta exatamente como o modelo teórico previsto no laboratório. O animal, entre aspas, sabe exatamente qual é o custo para ele de voltar com a terra versus construir um túnel novo. E ele faz aquilo que é previsto, né, em termos evolutivos, né, que é mais adaptativo para ele fazer naquele momento. Tá? Ok. Partir para um outro exemplo. Terceiro exemplo, uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, se a gente pensa que um animal ele tem essa capacidade de fazer essas estimativas de custo-benefício, quanto que ele deve gastar de energia, quanto que ele deve poupar, etc., consumir, a gente também pode imaginar o seguinte, que o animal ele deve ter essa percepção, de alguma forma, de gastos energéticos, etc., não só ao longo de um dia, mas possivelmente ao longo de uma semana ou mais de uma semana, mesmo mensalmente, o animal deve viver de acordo com o seu orçamento, né, energético, digamos. Esse trabalho foi feito por um cara muito, muito conhecido, que é um dos autores daquele Behavioral Ecology. Oi. Qual
pra Ah, finalizar aqui. sim. Esse exemplo do genômio, ele ainda é referente à hipótese da maximização do Custo-benefício aham. E agora você está entrando na parte da competição do passado? Não, ainda falando de modelos custo-benefício forrajamento ótimo, tá? Mas só que agora ampliando um pouquinho em termos do tempo, né? Como o animal faz essas contas de orçamento de custo-benefício, é só no momento, é a longo prazo, como é que funciona? Esse trabalho foi o Nicola Davis, que é o autor daquele Behavioral Ecology, né, um dos autores. Ele fez esse trabalho quando ele era aluno de doutorado, em 1974, com esse passarinho aqui, o caminheiro, que chama Motacilla alba. Ele é inglês, né, então ele fez esse trabalho ali perto do campus se eu não me engano era Oxford, nada como ser um aluno de doutorado em Oxford, né? De acho. Então, esse passarinho da família Motacillidae, em inglês é o pied wagtail, caminheiro. E ele é um passarinho insetívoro, tá? Não tem nada de muito diferente nele, um passarinho qualquer. E ele uma das coisas que acontece, e aí o Nick Davis saiu no campo, começou a fazer as observações de campo, tudo direitinho. Ele viu o seguinte, que esse passarinho ele era territorial durante o ano inteiro. Então, até no inverno esses passarinhos tinham territórios, eles não migravam para fora lá da Inglaterra. E os territórios deles eram ao longo dos rios. O que acontecia? Quando tinham poucos insetos nos territórios, os passarinhos territoriais abandonavam o local e se juntavam aos bandos, porque tinha uns bandos que ficavam também de aves que não tinham território, são indivíduos que eram, digamos que excluídos, tá? Não tinham território, satélites. Então o que acontecia? Quando tinha poucos insetos aqui, eles iam para os bandos. Mas o curioso dessa história é que você imaginaria o seguinte, puxa vida, mas por que um passarinho vai ter um território, manter um território, se no território a taxa de consumo dele de inseto, que ele quantificou, é menor do que quando ele está no bando. Então ele quantificou a taxa de alimentação de passarinhos nos territórios e essa taxa era de 20 insetos mais ou menos por minuto. Tá? Já nos bandos, essa taxa variava de 21 a 29 insetos por minuto. Isso aqui é muito fácil de você fazer. Você pega um cronômetro, fica olhando um passarinho, cada vez que ele abaixa o bico e bica a terra, você assume. Claro que pode ser que ele não esteja pegando o inseto todas as vezes, mas você quantifica a taxa de forrajamento dele dessa forma. Então, ficou uma coisa muito curiosa para o Nick Davis. Mas por que esses bichos se dão o trabalho de manter um território quando eles ficariam muito mais saciados estando lá junto com o bando, né? E aí ele fez algumas outras observações que levaram ele a questionar algumas coisas. Então, a primeira delas foi essa, né, que a taxa de captura no território é menor. E a outra coisa meio peculiar que ele percebeu é o seguinte, que às vezes os passarinhos territoriais permitiam que alguns dos satélites lá do bando ocupassem o território deles. Quando eles iam para o bando, eles largavam o território, mas ninguém mais pegava o território, eles voltavam. Se alguém pegasse, eles voltavam e expulsavam quem tinha entrado ali. Tá? Mas de vez em quando eles estavam ali no território, eles deixavam um outro, geralmente macho, chegar ali no bando, no território. Tá? A pergunta aqui, acabou que foi assim, o núcleo da tese de doutorado dele, era responder somente essas duas questões. Ele não estava entendendo essa dinâmica territorial, né? O que estava acontecendo. O que vocês acham que poderia explicar essas duas observações bastante estranhas, para dizer a verdade? Por que um bicho fica no território quando a taxa de captura no território é mais baixa do que se ele estiver lá no bando? Atenção, chama menos atenção. Hã? Chama menos atenção. O predador. Uma hipótese aqui que no território ele seria menos predado, talvez. É uma hipótese, tá? Tem mais chance de sucesso reprodutivo? No território, talvez ele teria mais chances de reprodução, mas aí você teria que pronto elaborar, chegar a uma outra ideia de por que isso. Teria menos competição. Talvez menos competição. Tá? Então assim, vocês estão vendo que para explicar, quando vocês olham um padrão de comportamentos na natureza,
não é imediatamente óbvio o porquê que as coisas são desse jeito e elas merecem uma explicação, porque, para ter verdade, não faz muito sentido. Se eu posso comer muito mais, se eu estou lá no bandinho, na muvuca do bando, por que eu vou ficar defendendo aqui um território? E outra, por que às vezes está ok, eu deixo alguém ficar aqui no meu território? Né? Porque às vezes tem tanto inseto que vale mais a pena deixar do que brigar pelo território. Então, uma possibilidade é essa que está sugerindo. Às vezes o território tem muito inseto, então tudo bem, eu deixo alguém chegar aqui. Essa foi a minha estratégia numa sala que eu tinha lá no departamento, a sala de bioacústica, que eu vi que estava com um olho grande em cima da minha sala. Aí eu convidei mais 2 professores para compartilhar a minha sala. Por que eles mantêm o território, não por que eles abandonam o território? Por que eles mantêm o território? Tá? Então chegou numa coisa mais básica. Por que eles mantêm o território? Então, eu vou dar as explicações para vocês, porque afinal de contas, vocês estão aqui e o Nick Davis estava lá no campo estudando isso durante 4 anos, né? Eu acho que ele tinha uma pequena vantagem. Uma coisa que ele percebeu é o seguinte, que no inverno, esses territórios eram realmente mantidos durante o inverno, e eles são ao longo do rio. No inverno, na Inglaterra, é frio, pacas. Onde que é menos frio? Na beira dos rios. Na beira dos rios. Se eu perguntar, aquela taxa de alimentação, ela é constante durante o Pois é, eu não dei todas os detalhes para vocês. Porque de repente é bom manter, porque no inverno lá a taxa de alimentação é maior. Isso. Durante o inverno, essas áreas ao longo, porque assim, ele começou a fazer essas observações durante a primavera, verão, eu não estava entendendo nada. Quando chegou o inverno, começou a cair a ficha para ele. Porque no inverno essas áreas não congelavam ali, e quando caía um pouquinho de neve derretia rápido, porque é mais quente perto da água. E aí esses territórios não ficavam soterrados com neve. E tinham o quê? Mais insetos. Tinham comida ali, né? Tinha alimento ali. Então, considerando que pássaros precisam de cerca de 7.500 presas por dia para se alimentar, e um dia de fome significa a morte. Tá? Então, se eles não tiverem esses insetos todos, eles vão morrer. Basicamente, o que era essa territorialidade, mesmo quando o consumo era um pouco mais baixo durante o verão? Era basicamente um seguro de vida ao longo do ano inteiro. Então, esses passarinhos mantinham o território, às vezes passavam um pouquinho mais de fome durante o verão, quando tinham insetos, assim, mais insetos em outros lugares, porque no inverno ali ia ser o lugar onde eles poderiam sobreviver. Então, um pouco da história, que ela não é totalmente errada, a historinha, né, da formiguinha e da cigarra. Né? É um seguro de vida ao longo do ano inteiro. E a outra coisa que ele também quantificou e confirmou, isso que você falou, que esses intrusos, eles só permitiam naquele território bichos escolhidos a dedo, só quem eles queriam, e somente quando tinha uma alta abundância de insetos nesses locais. Então era mais ou menos nessa linha aí, porque se eles não botassem mais um para dentro, eles não conseguiriam expulsar os outros. Mas quando eles convidavam os 2 juntos defendiam contra o resto. Tá? Mas eles sabiam os processos? A pergunta é se eles sabiam. Isso é uma pergunta que é recorrente na disciplina de comportamento animal, porque parece que os animais raciocinam nesse sentido. Eles não sabiam e eles não raciocinam, eles agem como se. E é um conceito difícil de incorporar e precisa de muitos anos de você ver esses exemplos para entender que a seleção natural, ela seleciona comportamento. Se o animal se comporta de uma certa forma, é aquilo que vai dar sucesso ou não a ele, aquele comportamento fica na população se for bem sucedido. Então ele não precisa raciocinar. Os animais, nós inclusive até um certo ponto, nós nos comportamos como se nós soubéssemos do resultado final, apesar de nós não sabemos do resultado final. É interessante isso, porque quando tu coloca que eles tomam decisão, a gente uma fala às tomada vezes, de decisão, o ecólogo comportamental precisa às pelo vezes, menos avaliar o custo e benefício, e isso exige um certo raciocínio. E exige um mínimo de raciocínio, que não é um raciocínio lógico como a gente utiliza. Tanto é como eu falei para vocês, lembrem daquela história do ganso rolando o ovo, e que você retira o ovo e ele continua fazendo. Então, comportamento, quanto mais primitivo o organismo, mais automático e sem nenhum
nenhuma percepção da conclusão, da finalização que o animal tem. Tá? Então, não atribuam um nível maior de cognição ao animal do que ele necessariamente tem para tomar aquela decisão. Você quer ver um exemplo, assim, que você pode ver todos os dias? Pelo menos eu vejo todos os dias, assim, na minha casa é comum. Vocês já viram um passarinho ficar bicando espelho de carro? O que eles estão fazendo ali? Brigando com o outro canário. Brigando com o reflexo deles. Por quê? Porque no mundo em que eles evoluíram não tinha espelhos. Então, o que eles estão vendo ali é um outro macho que está no território deles. Eles morrem de bicar, eles morrem bicando ali. Não fazem mais nada. Bicam até morrer. Tá? Gastam toda a energia deles tentando expulsar aquele rival. Então, não tem nenhum nível de cognição. Outro exemplo, um bicho que guarda nozes em cavidades. Isso aí também eu vi um exemplo, uma foto muito... Não é engraçado e não é, sabe? Esse negócio que... era um poste que tinha um buraco no poste, e o buraco atravessava o poste. Mas o bicho vinha com a noz ali, como ele via o buraco, ele enfiava a noz ali e a noz caía lá no chão. Pá. A sequência de, eu estou enfiando um troço aqui que está caindo lá para o outro lado, não acontecia. Tá? Então não existe a cognição necessária para ver o resultado da ação. É complicado a gente pensar nisso, mas é assim. Bom, então. Ô, professora, rapidinho. Fale. E o resto dos pássaros que estavam em bando? Sim, muitos morriam. É? Morriam. Não tem assim, por isso que o importante era ter um território. Então eles disputavam, os territórios eram super disputados. E ali era uma sentença de vida ou morte, na verdade, né? Fizeram ao longo do rio? Ao longo dos rios. Chegou a se perguntar por que a maioria dos que eles deixavam entrar eram machos? Porque se havia tanta disputa, era de se esperar que eles não deixassem os machos entrarem naquela época. E por que eles deixavam outros machos entrarem? Porque quando tinha muito inseto ali, às vezes, mais do que no bando, aí era uma invasão, uma tentativa de invasão naqueles locais. E aí eles tinham alguns convidados que eles deixavam entrar para ajudar a expulsar o resto. Entendeu? Bom, de qualquer maneira, falando assim, de modo geral, sobre estratégias de forrajamento, né? A gente tem que pensar, então, quando a gente olha em qualquer tipo de padrão de forrajamento, né, que a gente deve sempre pensar que aquelas estratégias comportamentais que se desenvolveram ali, elas otimizam os gastos e benefícios, levando em conta o período de tempo que a gente está avaliando, né, que o animal tem, basicamente. E a outra coisa também, que qualquer estratégia tem benefícios, mas também vai ter custos. Então, uma parte do comportamento do animal, ou a percepção que ele tem do ambiente, ele leva em consideração o custo de ter aquele comportamento. E se ele não levar, a longo prazo, a seleção natural leva. Né? A seleção natural é que faz essa pesagem no final. Oi, alguém falou comigo? Não. Ok. Então, vamos falar um pouquinho sobre forrajamento agora, olhando essa questão de custo-benefício, mas pensando em perigo, tá? Os perigos podem ser de dois tipos, assim, categorias maiores, digamos. Predação, né? O animal que precisa comer, mas ao mesmo tempo ele precisa continuar vivo. E o predador sabe que o outro animal precisa comer. Então, tem essa equação. E outra é que muitas vezes a exposição aos próprios elementos no local onde o animal precisa forrajar pode ser também perigoso, dependendo da situação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês com um caramujo, só para não ficar só nos passarinhos, né? Eu sei que eu gosto mais de passarinho, mas invertebrados também se comportam, né? Há muito tempo atrás eu tive um aluno que apresentou uma proposta de projeto na ecologia para pós-graduação. Ele não era meu aluno, na verdade. Ele tinha sido meu estagiário, aí ele foi ser aluno de mestrado da Rosana Tidon, só que era um projeto de comportamento que eu e ela tínhamos pensado, e o garoto também. E quando o projeto foi avaliado lá na ecologia, isso fazem... Nossa, eu gosto nem de falar quanto tempo, mas fazem uns 26 anos já. Mas eu me lembro que uma colega, que eu não vou mencionar, né, o nome, mas uma colega deu uma grande gargalhada e falou, mas desde quando Drosófila se comporta?
Ah, meu Deus do céu. Aí eu respirei. Graças a Deus, né? 25 anos depois, eu acho que a gente está começando a entender que tudo se comporta, né? Até plantas têm comportamento. Então, mas esse caso aqui não é uma drosófila, mas é caramujo, acanthina punctulata. E esse caramujo, ele vive no costão rochoso. Não sei quantos de vocês já estiveram no costão rochoso, já sonharam em ser biólogos marinhos. Eu sei que todo biólogo inicia a sua vida pensando em ser biólogo marinho. Confessem, quantos de vocês queriam ser biólogos marinhos? Eu também. Eu acho que o meu sonho de ser bióloga marinha acabou no costão rochoso. Se você fica num costão rochoso, disputando espaço com as cracas ali e o mar batendo em você, te espremendo contra o costão rochoso, e você sai toda arranhada, cortada, salgada, você pensa de novo. Shark, né? Mas enfim, este caramujo aqui, ele vive exatamente no costão rochoso e ele vive na zona intertidal, né? Que é essa zona aqui entre os dois pontos onde a maré é mais baixa no costão rochoso e onde a maré é a mais alta. Então ele vive justamente nessa zona. Então o que acontece? É a zona aqui onde ele busca o seu alimento, ele percorre essa zona para forragear. Então quando a maré está baixa, o que acontece? Ele está percorrendo essa área toda aqui. Ele está exposto, né, ao sol, ele tem a possibilidade de uma dessecação, pode ser desagradável, mas à medida que a maré vai subindo, ele também tem que subir, tá? E a maré, que a água vai batendo, ele vai subindo, e ele vai ficando cada vez mais restrito na área que ele tem para forragear, tá? O que acontece então? Esse caramujo, ele consome moluscos e ele usa a rádula dele, né, um aparato que ele tem para raspar essas cascas, e os produtos químicos para perfurar a casca desses moluscos, para chegar no miolo, né, para ele retirar a comida dele. E basicamente, quando ele pega um molusco que a concha é mais grossa, um molusco maior que a concha é mais grossa, ele vai levar mais tempo para fazer essa perfuração. Quando a concha é mais fininha, ele leva menos tempo. Então, o que a gente pode imaginar aqui, olhando essa situação? Tá? Se você está pensando em forrageamento, como que esse bicho forrageia, o local que ele forrageia, o que a gente pode falar sobre as predições e a seletividade alimentar desse caramujo? Se você fosse fazer uma predição sobre que tipo de molusco ele vai querer se alimentar durante esse período aí, um dia, 24 horas, um projetinho. O que vocês acham que vai acontecer? Moluscos pequenos. Quando? Pensa bem o que está acontecendo na forma dinâmica. A maré está baixa. Alta, ele vai começar. Olha só, a maré baixou, ele tem, digamos aqui, ele tem essa área moluscos toda. maiores e cascas mais grossas. Quando a maré baixa. Quando a maré está baixa, a proposta aqui ele pegaria moluscos maiores, que a casca às vezes é mais grossa, à medida né? que ela sobe, ele vai escolhendo mais, porque tem mais tempo. Tem mais tempo, E, tá? eu acredito que ganhe mais energia comendo molusco. Então a sugestão aqui é essa. Então imagina o seguinte, quando você tem um espaço grande, um tempo muito grande pela frente, você pode ser mais seletivo. Tem tempo para ser seletivo, eu vou ter tempo ainda. Então esse aqui, deixa eu ver, esse aqui tá muito pequenininho, vou pegar o maior, aí leva mais tempo. À medida que a maré vai subindo, vai diminuindo o tempo que ele tem. Porque o que acontece? Quando ele tiver só um pedacinho aqui de rocha para ele ficar, primeiro, ele tem que achar um lugar para se fixar, porque as ondas, quando pegam ele ali, vai arrancar ele daquele costão. Então ele precisa achar uma frestinha para se fixar. Ele vai ter que parar de se alimentar, porque a água vai cobrir, tá? Então o tempo vai diminuindo. O tempo vai diminuindo, ele vai se tornando menos seletivo. Então é essa a proposta, a predição de uma hipótesezinha de trabalho. Não tem aquela história de, no início da festa, não sei se tem não, não sei se todos os gatos são pardos no final da festa? Não tem? Já fizeram um estudo sobre isso em festa, que era mais ou menos o seguinte. Eles fizeram uma pesquisa lá, entrevistaram as pessoas todas no início de uma balada lá qualquer, de uma festa, e no começo, tinha ninguém interessante, ninguém bonito, ninguém não sabe, todo mundo ali não. No final da festa, nossa, faltava pouco tempo para acabar, todo mundo era um gato, todo mundo era gata, aquela...
Gasto, não sei não. É melhor ter tempo, né? Melhor poder ser seletivo. Provavelmente, aqui eu estou fazendo as predições, mesmo ao tempo que eu estou pensando assim, pode-se falar isso com relação à idade também, sabia? Pensando bem, quanto mais tempo, mais velhas as pessoas ficam, provavelmente menos seletivo no mercado de parceiros e parceiras. Estou pensando. Ok, vamos mudar de assunto. Então, vamos falar então do risco de predação. Nesse último exemplo que eu dei era mais um risco de exposição, né, aos elementos, como que isso pode afetar as escolhas. Vamos falar de predação. Tem um pesquisador chamado Tom Kerkel, que foi o grande mestre sobre essa questão de predação e risco de predação, né, e forrajamento, estratégia de forrajamento. Ele fez muitos trabalhos. O objeto de trabalho dele, muitos estudos, foi um passarinho, esse passarinho aqui, junco Emalis, e é um passarinho que come sementes. Ele usou isso como objeto de trabalho. Esse passarinho é muito caçado por 2 tipos de gaviões, isso na América do Norte. Então, o passarinho tem que tomar um certo cuidado, né? Se você imagina, isso aqui é a situação geral, e você pode provavelmente pensar em qualquer passarinho num local que tem ainda gaviões e falcões, e você pode imaginar esse mesmo cenário. É um passarinho que come semente, portanto ele tem que abaixar a cabeça para comer a semente, ele fica num local aberto, ele pode ser predado por gavião, falcão é mais no ar que eles gostam de pegar passarinho. Mas o que você poderia lançar como hipótese aí de trabalho? O que esse passarinho, como é que ele deve se comportar? Vamos botar a coisa mais personalizada. Nós somos passarinhos, eu sempre boto. Nós somos todos passarinhos aqui. Tem um mega predador gavião gigante que fica fazendo a ronda aqui, e a nossa comida do meio-dia está ali no meio. Eles vivem sozinhos? Primeira questão aqui, mas por que você perguntou? Vamos chegar mais longe. Se ele vive sozinho. Porque se ele vive em bando, tem aquele negócio Da proteção. Tá, então, se você é o passarinho aqui e a comida tá ali fora e tem um gaviãozão que de vez em quando passa aqui em cima, essa seria uma possibilidade. Como é que é melhor ir pegar a sua comida? Vamos juntos, né? Vamos todos juntos. O que acontece quando nós vamos juntos? Morre um ou outro, mas não. Pode ser ele que vai morrer e não eu, né? E sempre tem gente olhando. Sempre tem gente olhando. Então vocês podem imaginar que tem uma série de coisas que seriam possibilidades práticas um passarinho desses fazer, né? Se a gente fosse pensar, o bicho só vai maximizar a sua ingestão, não é o caso, né? Porque se fosse isso, se não tivesse predador nem nada, tudo bem, vamos lá, vamos só comer sementinha. Mas o que o pesquisador verificou é o seguinte, que quando ele observava esses passarinhos, em média, um passarinho desse levantava a cabeça e olhava ao redor, em média, 15 vezes por hora. Ou seja, ele não ficava o tempo todo comendo, tá? Ele levantava, olhava e começava a comer de novo. No entanto, o que ele começou a imaginar é o seguinte, que o bicho não maximiza a taxa de forrajamento dele. Por quê? Porque tem um certo risco de predação intrínseca ali. Então, ele sacrifica a taxa de consumo para continuar vivo, né, para se proteger contra o ataque. Mas ele percebeu o seguinte, eles também formam bandos. E aí entra esse negócio que você falou. Ele começou a contabilizar quantas vezes o animal olhava para cima quando ele estava sozinho, quando ele estava em bandos menores, em bandos maiores. E ele mostrou que essa taxa de vigilância, então, quando o bicho está sozinho, é muito alta. Mas quando ele está num bando, ele relaxa, fica mais tranquilinho, né? Aí ele maximiza a sua taxa de ingestão. Então, além dessa questão talvez do efeito de diluição do risco de predação, se um predador aparecer, tem outros ali que podem morrer também, né? O risco maior diminui para cada indivíduo. Mas além disso, esse custo de ficar olhando para cima também cai. Então tem essas observações que ele pensou e basicamente ele lançou as seguintes propostas sobre risco de predação. Tá? Quando tem predador à espreita, não é possível maximização do forrajamento.
Não dá para o animal só comer, porque o risco de predação vai fazer naturalmente que essa taxa de forrajamento seja mais baixa. E para diminuir essa taxa de predação, o risco de predação, o bicho tem que abrir mão de algumas coisas. Então aqui está aquela questão intrínseca. Aqui estão os custos, né? O animal tem que fazer algumas concessões, então ele tem que fazer algum tipo de vigilância, né? Ele sacrifica com o tempo para isso. E ele ainda sacrifica também, às vezes quando ele está num bando, o fato de que os competidores também vão estar ali comendo a comida dele. Então ele vai fazer algumas concessões, para não virar o prato principal do predador. Tá? Então assim, no melhor de todos os mundos não existem predadores, né? Mas não é sempre o caso. Bom, além dessa questão de risco de predação, tem outras coisas também, tá? Esse modelo de forrajamento ótimo que a gente comenta, o que todo mundo ouve falar, é exatamente isso, é um modelo teórico. E ele não é realista. Ele não é realista porque tem outras coisas que entram nesse negócio. Então, a gente tem que pensar o seguinte, não é só necessário o consumo de calorias do animal, além de ter esses problemas com predação, com competição, etc. Então, o animal, quando ele busca o seu alimento, o alimento tem que estar equilibrado de alguma forma, então ele precisa de vitaminas, minerais, aminoácidos, ou seja, o próprio conteúdo do alimento é importante, então não é qualquer alimento que serve. E também tem outras coisas, nem todo alimento quer ser ingerido. Tá? Então, assim, o modelo de forrajamento ótimo é aquele onde o mundo é maravilhoso, o alimento está ali, o alimento não tem problemas, não tem predadores, o alimento gostaria de ser ingerido, não tem problema, mas na realidade não é essa. Então a realidade o predador, ele precisa levar em consideração algumas coisas. Ele precisa considerar o fato, às vezes, de que a presa não vai ficar paradinha esperando ele chegar, falar, oi, tô aqui, pode vir, tá? Eu vou pro próximo nível trófico, não é isso, né? E a outra coisa, toxinas de plantas. Por exemplo, mesmo quando o item, objeto a ser consumido é estático e não vai fugir, muitos não gostam também, planta às vezes não gosta de ser consumida não, então produz toxinas, espinhos, né, uma série de coisas. Professora, Oi? pode voltar para o slide anterior? Sim. Esse aqui? Repete. Vocês podem falar quando tiver muito rápido, vocês avisam. Eu ia falar até para vocês que muito possivelmente até segunda-feira, talvez as 2 primeiras aulas estejam no YouTube. Está sendo um trabalhando. Meu marido não está sendo pago. Diz que eu tenho que pagá-lo com muito amor. Falei, tá. Mas ele está tendo que editar as coisas, etc. E aprender o troço lá. Mas a gente espera, vocês chequem no site, porque no site eu vou colocar o link, tá? Assim que estiver pronto. Como é um trabalho voluntário, né, eu não posso ficar enchendo o saco para ele andar mais rápido. Mas assim, pelo menos vocês no site vão poder acompanhar um pouquinho. Bom, a outra coisa que a gente tem que levar em consideração é esses modelos de forrajamento ótimo que não consideram algumas coisas, né? Então, por exemplo, a competição por alimento, que é uma coisa que o modelo de forrajamento ótimo não prevê, ela ocorre no momento para os animais, de modo geral, mas ela também ocorreu no passado. E tendo ocorrido no passado, ela às vezes formatou as estratégias de forrajamento dos animais atuais. Às vezes hoje em dia está até fora do que é necessário, né? Não é mais adaptativo. Então essa competição que ocorreu no passado, digamos, é que levou a estratégias diversificadas de busca de alimento, de forrajamento de modo geral. Por isso que animais consomem muitas coisas absolutamente diferentes, né, por causa dessa competição no passado, e também diversificam os métodos de captura, de consumo, uma série de coisas diferentes. Aí nós temos alguns exemplos de coisas que são totalmente... Você pensa assim, nossos animais às vezes comem coisas que não pareceriam à primeira vista muito palatáveis ou como exploráveis, mas aí é que a gente vê que a pressão para isso realmente
muda, né, a maneira que animais podem competir por alimento. Então, borboletas, por exemplo, seguem colunas de formiga, essas formigas estão se deslocando, e aí as aves estão seguindo as formigas para comer, por exemplo, gafanhotos, tudo que estão sendo espantados, e essas borboletas seguem, se alimentam das fezes que são produzidas pelas aves. Então, a gente vê assim, que especialidades diferentes e muito específicas podem surgir. Tem escorpiões no deserto que consomem baratas debaixo da areia, então também outra coisa, uma especialidade que surgiu de um nicho não explorado. A gente sabe também hoje em dia aquelas formigas que trucidam as plantas da gente no jardim, né? E que levam essas plantinhas, os pedacinhos de planta de volta para dentro dos formigueiros para criar um jardinzinho de fungo, e é esse fungo então que é consumido. Então também uma estratégia muito especializada. Então basicamente, pessoal, o que acontece? A gente pode pensar nisso aqui como uma vertente que às vezes modifica as previsões de modelos teóricos do que deveria estar acontecendo. Porque a gente imagina que essa competição, então, no passado, como pressão seletiva, produziu espécies que têm preferências muito diferentes. Então não é só todo mundo está atrás de mais calorias e essa é a predição de modelos de forrajamento ótimo. A gente tem que levar em consideração a história evolutiva de cada grupo e uma série de questões como predadores, etc. Só um exemplo que eu quero dar para vocês sobre essa questão, como que a história evolutiva pode ser muito importante nessa diversificação de estratégias de forrajamento, como exemplo os tentilhões de Darwin, que ocupam as Ilhas Galápagos, aqui na costa da América do Sul. E a gente sabe que em tempos remotos, talvez uma ou duas, tem que ser mais de duas, né? Algum grupinho de aves do mesmo gênero, mesma espécie, foi levado talvez por uma tempestade para uma dessas ilhas, e a partir então desse pequeno segmento de uma população, a gente tem dentro do mesmo gênero um monte de espécies que evoluíram, né, com uma diversidade enorme de estruturas de bico, etc., para explorarem nichos diferentes de alimentação. E são descendentes todas de uma única espécie. Então aqui eles fazem uma filogenia, né, básica das espécies todas que surgiram, com um ancestral em comum, e bicos que variam desde bicos super robustos, né, para sementes maiores, para insetos, sementes também, esses mais robustos, até um muito grande aqui, que deve ser também para quebrar semente, mas eles já determinaram exatamente essa diversificação de bicos, e cada um dessas espécies que surgiu de um ancestral em comum tem então uma especialização. Sementes muito pequenas, sementes, frutas de cacto, insetos pequenos, insetos que vivem em madeira, então o bico serve para furar madeira, insetos bem pequenininhos em flores, também esse aqui em flores, esse aqui em folhas e frutos, sementes muito grandes, sementes médias. Então vocês podem ver que de uma única espécie, a competição no passado então produziu essa diversificação total, e cada um acabou num nicho alimentar. Tá? Bom, só fazendo um apanhado geral então nessa aula, eu falei dos modelos então custo-benefício, né, de forrajamento, só para ter uma ideia do que seria isso, dei alguns exemplos, né, que usam hipóteses, usando esses modelos de custo-benefício, para vocês verem como é que pode se implementar esse conceito teórico. Exemplificando também que alguns elementos como predadores, ambiente, etc., fazem uma modificação nessa parte conceitual, e que existem muitas limitações desses modelos de forrajamento ótimo, inclusive a questão evolutiva, né, como que moldou as espécies atuais. Por último, perguntas e outra coisa, quando você olhem lá na programação a questão do tópico da proposta, quem puder me entregar, que não entregou da última vez, e tiver vontade que eu dê um feedback, eu estou assim, falta com vocês porque eu não trouxe, não tive tempo essa semana para olhar os que me entregaram na semana passada, mas quem tiver, tá? E alguma pergunta, pessoal?
Professora, Sim, a hipótese 2 era sobre a questão evolutiva, né? sobre a questão da diversificação, né? Eu acho que A senhora não tratou muito aqui, né? Não, eu tô falando. Não era custo-benefício, não era com relação à predação, era custos. Eu olho aqui pra você, daqui a pouco eu te volto, tá? E agora eu também não lembro. E o de hoje, para quem quiser ler, eu posso falar dessa Circle of Life do Elton John, é muito legal mesmo. Então, vocês estão convidados a ler.